Perfeito. Boa noite a todos, então. Muito obrigada pela presença de todos. A nossa reunião da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maringá se inicia hoje com o nosso querido palestrante, José Nogueira. E eu passo a palavra, então, para a Maiara, nossa membro aqui da comissão, para apresentar o palestrante sem mais delongas, que a gente quer te ouvir. Boa noite, pessoal. Então, o Dr. José Nogueira, ele é especialista em tecnologia, mestre em engenharia da computação, tem MBA em finanças, com extensão em inovação na Califórnia, trabalhou em banco de investimento, multinacionais, universidades e está no BNDES desde 2008. Foi coautor da iniciativa da blockchain no BNDES, quando colaborou na Febraban e no grupo de estudos do ITU, Divisão Internacional de Tecnologia da ONU. Foi padrinho também de uma startup no BNDES, Garagem, mentor de Hacking Hill, jurado do Hackathon no TCD São Paulo, coautor de artigos acadêmicos e palestrante na DevCon do Japão. Recentemente vem apoiando a equipe do Open Banking do BNDES e participando de grupos técnicos com outras instituições financeiras. O currículo é ótimo, então já passo a palavra para o palestrante, pode dar início. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução aí, a Maiara, e obrigado, Malu, também pela apresentação. É bom ouvir o currículo que a gente fica mais à vontade, né? Enche um pouco a bola do palestrante. Agradeço a presença de todos. Não preciso me apresentar, já fui apresentado, então eu vou começar lembrando aí o finalzinho que eu venho trabalhando com Open Banking desde o início desse ano, e é uma satisfação estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto. Eu preparei alguns slides para que a apresentação seja mais didática possível, porque é um assunto que vem até tendo alguma publicidade recentemente, possivelmente alguns de vocês já devem ter visto campanhas e anúncios na televisão, jornal, coisas assim, mas eu vou começar com uma pesquisa que foi feita recentemente por um banco, o C6 Bank, e nessa pesquisa eles constataram que mais da metade dos respondentes não conhecia o assunto ou nunca tinha ouvido falar do assunto. Houve até um respondente que mencionou que confundiu Open Bank com Open Bar, achava que era um evento com bebida e comida liberada. Se alguém desligar essa palestra daqui a alguns minutos, eu vou entender também que a pessoa confundiu, mas eu acho que não vai acontecer essa noite. Então, é um assunto que está muito em voga aí. Inclusive, hoje saiu uma notícia importante sobre uma das fases do Open Bank, eu vou comentar para vocês mais à frente. E tem muita gente trabalhando nesse assunto, é um assunto que é muito interessante. Então, eu vou começar aqui a apresentação, compartilhando a minha tela com vocês. E ela vai vir para cá, e eu já apresento aqui. Então, a gente começa falando com essa pergunta, né? Eu vou deixar como pergunta, vou mostrar um monte de coisa para vocês, e aí no final da apresentação vocês podem chegar a uma conclusão, e aí a gente pode abrir para perguntas, fazer um bate-papo, o que vocês preferirem, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês com o que seria o Open Bank, né? O Open Bank ele pode ser traduzido como o sistema financeiro aberto. Existe hoje uma grande dificuldade dos consumidores, nós consumidores, compararmos os serviços financeiros de uma forma geral, né? Compararmos empréstimo imobiliário de um banco A com um banco B, C, o seguro de um carro, ou um crédito que você precisa para fazer uma compra de algum produto, e aí você precisa de um crédito no seu banco. Então, o sistema financeiro, você fica muito preso hoje àquele banco que você está acostumado, que tem um gerente, que ele te liga, ou que ele te manda e-mail, às vezes até WhatsApp. Os canais foram evoluindo, mas ainda o sistema financeiro, ele ainda é muito fechado. É muito difícil você sair de um banco para o outro, porque tem que criar um cadastro, enfim, você acaba não tendo essa iniciativa
de uma maneira natural, assim, acaba ficando um pouco preso. E o Open Bank vem para acabar com esse paradigma, e na verdade ele vem para facilitar o compartilhamento dos seus dados entre instituições financeiras. Então, se você tem hoje um relacionamento com um banco, por mais tempo que existe esse relacionamento, você pode, a partir dessa infraestrutura, e aí eu vou usar a palavra infraestrutura, estou dando ênfase a ela para vocês, porque é uma infraestrutura, não é um produto, o Open Bank. O Banco Central, os envolvidos, a governança e tal, a gente vai falar sobre isso, eles não estão entregando para a sociedade um produto chamado Open Bank. A gente está entregando uma infraestrutura. A metáfora que a gente vai usar é do encanamento. A gente está fazendo encanamento entre instituições financeiras e depois essas instituições financeiras elas vão se comunicar por esse encanamento. E isso vai ser bem interessante ver na prática a partir desse ano, aí, ao longo desse ano e mais para frente. Isso faz parte de uma agenda de modernização do Banco Central, chamada BC-Hash, né? E envolve outros assuntos, como pagamentos instantâneos, que o Pix já é uma realidade. Inclusive, o Pix foi um projeto que foi subestimado em algumas pesquisas, achavam que ia pegar mais ou menos, que talvez fosse devagar, e bombou, digamos assim. O negócio virou realidade. Então, eu já, inclusive, em situações que eu não imaginava, a pessoa veio na minha casa, resolveu uma questão aqui, mexendo na parte de gás, e eu paguei com Pix. Então, daqui a pouco, ali como acontece, por exemplo, na China, né? O mendigo pede o Pix da China, que não é bem um Pix, mas tem lá o WeChat, né, na China, que é um sistema de pagamentos instantâneo também, só que é privado, é de uma empresa. E aí o pessoal pode pagar o mendigo, fazer uma caridade lá usando o WeChat. E o mendigo tem um QR Code, né, aquele códigozinho para fazer a transferência. E também o assunto de CBDC, que é um outro assunto, que é o Central Bank Digital Currency, que é um assunto também de moeda digital que está em voga, que é um mundo à parte, que eu também poderia falar para vocês, mas é um outro assunto mas só para dar uma ideia de que, assim, a modernização tecnológica que a gente está vendo hoje, né? Essas coisas aparentemente estão separadas, mas elas têm uma conexão não só pela parte tecnológica, mas pela parte de controles e outras coisas que o Banco Central passa a ter com essas iniciativas. Então, o Open Bank é isso, é o sistema financeiro aberto. Ele tem objetivos de incentivar a inovação, promover a concorrência, e isso vai ser muito bom, porque, como a gente estava falando, a gente vai poder escolher melhor os nossos produtos financeiros, pegar o empréstimo mais barato, pegar o financiamento imobiliário mais barato, o cartão de crédito, trocar de um banco para o outro com mais facilidade. Isso tudo vai ser muito bom para o consumidor. Vai ter impacto também para as instituições financeiras. Obviamente, elas vão perder receita, algum impacto é esperado nesse sentido. É difícil mensurar isso agora. Estava vendo até um pessoal da Hollenberg, uma consultoria, falando recentemente que ainda não tem esse número para dar, mas até 2030 é esperado um impacto. Então, os bancos, eles estão... o modelo de negócios banco, ele está sob ataque, digamos assim, né? Ele está sob disrupção, se você quiser usar um pouco do estrangeirismo, mas ele está realmente sofrendo mudanças estruturais. Tá? E aí, continuando, a gente tem um aumento de eficiência do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. No fim das contas, a gente tem a promoção da cidadania financeira, né? As pessoas serem mais donos da coisa, né? O cliente está no centro de tudo. E a gente vai ver exemplos disso mais à frente. Então, além desses objetivos, os princípios que norteiam o Open Bank, a gente tem a transparência, as coisas elas ficam claras, né? Você sabe exatamente o que você está fazendo, você está compartilhando seus dados de um banco para outro, de uma instituição financeira para outra, fazendo um pagamento de um lugar para outro, é tudo muito transparente. E a gente vai falar depois da segurança também, né? Aliás, eu até já coloquei aqui que a segurança e a privacidade dos dados, ela ocorre de maneira vital, ela funciona, existe muito trabalho feito nisso, tá? Então,
Eu vou falar mais sobre isso também. Os dados, a qualidade dos dados é importante porque cada banco armazena os dados de uma maneira diferente. Então, quando você compartilha os dados de um banco com outro, então, por exemplo, só para ilustrar para vocês, digamos que no banco A exista lá o José Nogueira e aí o sexo masculino. Aí o registro está gravado lá masculino. No banco B, o José Nogueira está registrado como sexo M. E no banco C, homem. Então, assim, é a mesma informação, só que ela está gravada de uma maneira ligeiramente diferente. E aí tem um trabalho de equalizar essas informações para que elas funcionem de uma maneira você consiga comunicar de um banco para o outro de uma maneira automatizada. Porque, no fim das contas, é isso que a gente está falando. A gente está falando de automatizar esse trânsito de informações entre os bancos. Então, é aquela metáfora do encanamento, sair de uma casa pelo encanamento e chegar na outra casa. Tratamento não discriminatório, não é para fazer nenhum tipo de distinção entre os participantes. A reciprocidade, as instituições financeiras, elas são, ao mesmo tempo, doadores de dados e receptores de dados. Então, vou mostrar mais à frente um exemplo de uma instituição que transmite dados para outra e a outra que recebe. Mas elas podem inverter o papel para outro cliente, né? Então, eu posso ser cliente do Itaú, estou mandando meus dados para o Bradesco. E aí eu vou usar como exemplo a Mayara. A Mayara, ela é cliente do Bradesco e manda os dados para o Itaú. Então, assim, há uma reciprocidade, não há distinção aí entre os bancos. E a interoperabilidade, né? Você conseguir fazer a comunicação entre os bancos de maneira que eles têm diferenças tecnológicas em cada casa, né? Existem diferenças tecnológicas em cada casa. Cada casa tem suas escolhas de tecnologia e elas têm que comunicar entre si. Então, esse é um grande desafio que está sendo vencido aí pelas instituições financeiras. Então, qual é a visão? O que a gente tem de importante aí? O cliente está no centro da coisa, né? Como eu falei. Ele é o dono dos seus dados, e aí tem tudo a ver com LGPD, eu sei que vocês estão por dentro disso aí. Então, vocês conhecem bem o assunto. Mas é isso, ele está totalmente alinhado. A gente tem essa questão do cliente estar no centro e ele gerenciar esses dados, né? Ele gerenciar o tempo inteiro. A qualquer momento ele pode compartilhar e pode descompartilhar esses dados com quem quer que seja. Ele é o dono dos dados, né? O banco, a instituição financeira, o participante é só um custodiante daquele dado ali e está sendo usado com determinadas regras. E isso é tudo muito claro, muito transparente. Então, isso é feito de uma forma eletrônica, padronizada, esse compartilhamento. Ele só ocorre depois do consentimento, como vocês bem conhecem, com a permissão expressa do cliente, né? O cliente sabe exatamente, não tem assim, eu vou compartilhar minha conta corrente, meus dados cadastrais, por exemplo, mas aí, de repente, ele puxa também meus dados, minhas transações financeiras. Não, isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é compartilhar só o que o cliente habilitou e consentiu. Se acontecer qualquer tipo de compartilhamento indevido, existem penalidades e multas e até mesmo chegar à exclusão dessa pessoa que infringiu as regras de ser excluída do pool aí de Open Bank. E não criar nenhum tipo de barreira, custos para o cliente e para as instituições financeiras. A ideia é não criar custos, a ideia é o contrário, é diminuir custos, tornar o ambiente mais eficiente, o cliente no centro de tudo. Então a gente ilustra aí com uma figura bem simpática do cliente. Ele está no meio do banco agora, do banco que ele já tem uma conta, que é o banco do cliente aqui, do lado esquerdo. A gente tem uma instituição financeira qualquer, que ele não é cliente, um banco qualquer, que ele também não é cliente, uma loja. Tá? Então a gente pode começar a ver exemplos de uso dessa forma, com esses personagens. Então o cliente, ele pode, agora, o que ele pode fazer? Ele já tem um relacionamento aqui que eu estou mostrando, passando o mouse,
com esse banco, né? Ele quer agora abrir uma conta num banco qualquer. Então ele dá o consentimento para esse banco qualquer, e esse banco qualquer vai lá no banco que o cliente já é cliente e puxa os dados para o banco qualquer. Para o cliente, é essa a percepção do que acontece, é isso. Agora, para os bancos, aí tem uma série de coisas que é feita do ponto de vista técnico, né, de permitir, de login, e aí a gente vai até ver umas telinhas que eu separei aqui para mostrar para vocês, para tangibilizar mais essa questão, tornar mais tangível. Outro caso aqui, ele está consentindo com uma instituição financeira, então, mesma coisa, a instituição financeira vai lá, acessa os dados do banco do cliente e puxa para ela, e aí ela tem os dados do cliente aqui nesse caso. Então, a partir disso, é como se o cliente a instituição financeira já passa a conhecer o cliente, então passa a conhecer o nome dele, endereço. Ele não vai ter que ficar preenchendo aqueles formulários imensos, ele não vai ter que mostrar ou provar todas as transações que ele fez, extratos ele pode já consentir todas essas informações, ele já pode permitir que esses bancos que ele até então não tinha relacionamento, ele pode mostrar isso para permitir esse acesso. E por que ele vai fazer isso? Ora, por quê? Né? Porque não é só a questão do formulário ser grande e porque ele quer abrir uma conta ali, mas também às vezes os bancos, o que ele não tinha relacionamento, eles vão oferecer uma taxa melhor. Olha, se você vir para cá, portar seus dados para cá, eu vou te dar uma taxa melhor, vou te dar um crédito aqui, um limite maior. Então, abre uma gama de possibilidades assim, de produtos e serviços que as instituições passam a poder competir muito grande. Tá? Então, essa infraestrutura vai permitir o surgimento de novas coisas. Um outro exemplo que é interessante também é o exemplo de iniciação de transação de pagamento. Então, o nosso cliente que está no centro de tudo, ele pode iniciar o pagamento por uma figura agora chamada de provedor de serviço de pagamento, que não é o banco, mas é uma outra coisa, é uma outra figura, um outro ator que aparece agora. Pode ser um aplicativo que ele vai fazer isso. Ele inicia o pagamento nesse aplicativo, aí esse aplicativo vai lá no banco e inicia a transação no banco que o cliente tem em conta, e aí transfere os recursos para uma loja, por exemplo. Então ele envolve três atores aí que em nenhum momento o cliente interagiu com o banco. Na verdade, o banco está ali nos fundos do palco, e quem está aparecendo na frente do cliente é o provedor de serviço de pagamento, que pode ser um aplicativo, um site, em que ele está fazendo uma compra e aquilo acontece por baixo dos panos e ele não precisa saber as entranhas daquilo. Então vai ser interessante comparar até com um iPhone ou com um celular qualquer. O celular você está ali usando o tempo inteiro aqueles aplicativos todos, mas o que está acontecendo ali por trás, a comunicação, a internet, os protocolos, né? Aquilo tudo você não precisa entender nada daquilo, mas você sabe que o aplicativo está fazendo a coisa que você pediu. Então é isso que vai acontecer. Ele vai iniciar um pagamento e o dinheiro vai chegar na loja que ele precisa. E uma outra possibilidade, também bastante evidente, é a questão do cliente solicitar um crédito, né? Como eu mencionei aqui, ele pede para um crédito para um correspondente bancário e esse correspondente encaminha para diferentes atores do sistema financeiro propostas, e aí as propostas depois o cliente vai escolher a que for melhor para ele tomar o crédito. Isso, assim, é bacana a gente estar falando disso, mas na verdade não é um assunto de agora, é um assunto que já vem acontecendo no mundo inteiro, tá? O Reino Unido, a Europa são locais de destaque nisso, em Open Bank, tá? A Europa tem uma diretiva chamada PSD, que veio a versão PST2, que evoluiu aí para criar uma estrutura regulatória para permitir o Open Banking funcionar lá. E aparentemente o Open Banking da Europa ficou um pouquinho, vamos colocar assim, ruim em relação ao do Reino Unido, porque o do Reino Unido ele aparentemente ficou mais padronizado, ficou
ficou uma coisa mais... os bancos conseguem se comunicar melhor entre eles do que no resto da Europa, né, na comunidade europeia. Parece que no Reino Unido foi mais bem implementado. Mas cada lugar desse, existem padrões básicos, né, que as pessoas, as instituições e os países estão seguindo, esses padrões básicos, e é muito importante que seja padronizado, porque senão cada um faz do seu jeito e não funciona nada. É difícil você combinar o jogo com 400 participantes, né? Imagina, uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, esses padrões, eles também vêm evoluindo. E no Brasil, o padrão também, o padrão básico estão sendo usados também, mas a gente também tem algumas peculiaridades, tá? Só para dar um exemplo, né? No Brasil, por exemplo, existe a questão de alguém precisou, alguém não, na verdade foram discussões técnicas e tal, e teve uma deliberação sobre isso, mas o campo CPF está sendo usado para fazer uma comunicação lá em um dos momentos dessas transições do Open Bank. Então, o campo CPF é uma coisa brasileira, né? Então é bem particular, e isso aí desdobrou em, por exemplo, ter que criptografar essa comunicação específica. Então, assim, eu só estou falando isso para dizer para vocês que é isso. Eles não são todos iguais. Cada Open Bank tem uma realidade regional, assim, né? Um sotaque. E alguns são puxados mais pelo órgão regulador. No caso do Brasil, está sendo puxado mais pelo Banco Central, né? Como eu falei, da agenda do Banco Central. E outros lugares está sendo mais puxado pela iniciativa privada. Tá? Então, pelo que eu percebi, os Estados Unidos está mais nessa linha da iniciativa privada, está puxando mais lá. Mas tem iniciativas no Japão, vocês veem aí na Austrália, e a gente tem falado com essa galera, a gente tem falado com o pessoal, até um fornecedor que a gente estava falando no outro dia, o cara era do Sri Lanka, né? Você vê que o Sri Lanka está envolvido com o Open Banking também, ali perto da Índia. A gente teve que marcar reunião até cedo, porque já era tarde para ele. Mas, enfim, é só para mostrar que o mundo inteiro está envolvido nesse assunto e tem sido uma evolução constante. E aí tem uma linha do tempo no Brasil, tá? Aí a gente volta para o Brasil e fala do Brasil, que começou essa história em 2019, né, com requisitos, consulta pública, aí vários atores do mercado começaram a se manifestar. Aí uma resolução conjunta número 1, né, começou a falar da implementação, o escopo de dados, e aí depois, em 2020, julho, a gente falou de uma estrutura inicial de governança, depois uma convenção, e aí começou a fase 1 do Open Bank, esse ano agora, em 2021. Em plena pandemia, a gente está fazendo Open Bank no Brasil, mas está funcionando. E aí eu vou entrar no assunto das fases do Open Bank no Brasil, porque o Open Bank ele foi faseado, né, ele começou lá em setembro de 2020, e aí a fase 1, são 4 fases, né, fase 1, 2, 3, 4, a fase 1 começou lá, e ela estava mais preocupada em disponibilizar os dados que já são públicos dos bancos e das instituições financeiras, então não tinha muita dificuldade técnica, ou a maior parte das dificuldades não estavam ali. Então era mais assim, já pegar o que já estava pronto e dar uma organizada, e aí botar lá no ar, e essa parte já foi. Então isso aí já tá rodando. Então o Open Bank já está funcionando no Brasil. Tá? A gente já passou pela fase 1. A fase 2 ia entrar no ar amanhã, dia 15 de julho. Tá? E aí, hoje de manhã, eu até mandei para o pessoal lá da minha equipe, né? Falei, pessoal, o Banco Central adiou, vai ser dia 13 de agosto. E saiu um comunicado do Banco Central dizendo, foi até a pedido dos participantes, porque não é simples você fazer isso. Assim, a gente já tinha, desde que eu comecei a trabalhar nesse assunto, a gente já tinha uma percepção de um cronograma, na minha opinião, agressivo, né, um cronograma muito apertado, de uma outra forma de dizer, e aí não teve jeito, os participantes pressionaram, pediram, olha, tá apertado, e não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para
gerar um filho em 2 meses, né, gente? Então tem que esperar o tempo certo, as coisas no momento certo, elas vão acontecer da forma certa. Então, a fase 2 ela foi adiada um pouquinho, ela passou para ser 13 de agosto, a entrada da fase 2. E o que é a fase 2? Só para baixar esse mistério aí. Ela faz a parte de dados pessoais dos clientes, né? A diferença toda é essa, porque na fase 1 a gente está falando dos dados e informações das instituições. Então não tem problema ali, a instituição publicar seus dados de produtos e serviços, ela quer mais publicar isso, não tem problema nenhum. Agora na fase 2 não, na fase 2 são os dados dos clientes que passam a serem trafegados entre as instituições. E aí envolve consentimento, envolve o sigilo da pessoa, né, a privacidade dela. Isso tudo é muito sensível. E a questão da segurança, que a gente tem que sempre atentar. As especificações de segurança são enormes, é muita coisa que é pensada nisso. Então, assim, é uma questão complexa, que tem que ser feita com calma, e aí a gente já conseguiu adiar para agosto, e vai ser feito, pelo menos seria feito, se fosse amanhã, seria feito de uma forma soft opening, que o Banco Central estava chamando, né, uma abertura gradual, mas não teve jeito, a gente teve que adiar. E aí a fase 3, ela, além de ter essa questão, só mais uma coisa, as fases elas são cumulativas, né? Então você já tem a fase 1, já passou, já publica os dados dos produtos, fase 2 já permite consentimento e compartilhamento dos dados dos clientes. Então, fase 3, o que adiciona a fase 3? A fase 3 adiciona a parte de iniciação de pagamento, né? Então a fase 3 é ainda mais crítica, que é você poder pagar a partir de uma instituição A, você habilitar o pagamento numa instituição B, né? Então isso é ainda mais crítico, então tem que ser muito cuidado, e ela se interliga ao Pix, e aí o Pix ele funciona aquele sistema de pagamento instantâneo, 24/7, então também vai entrar aí. E na fase 4, a fase 4 é a fase que ela abarca outros produtos e serviços, inclusive não só de bancos, mas em seguros, garantias e outros produtos, previdência que estão falando também, investimentos. Então a fase 4 é ainda mais ampla. Então a fase 4 eu acho que vai ainda dar bastante pano para manga e abrir bastante mercado e oportunidade de empreendedorismo para quem estiver aí querendo tocar empreendimentos nessa área. E aí, principais envolvidos, tem uma série de envolvidos, mas eu coloquei aqui para vocês só as associações e federações, câmaras, organizações, assim, aglutinando, né? Só para dar um exemplo, vocês vejam, o BNDES, por exemplo, ele está dentro de uma dessas daí, que no caso está sendo a Associação Brasileira de Bancos, tá? Mas, assim, tem, não sei se centenas, mas tem muitos participantes, né? A gente interage com bancos do Brasil inteiro e eles estão, a gente está trabalhando muito com essa comunicação com eles para decidir as coisas. E aí tem uma governança dessa iniciativa do Open Banking, né? Que é feita por um nível estratégico, tem um conselho deliberativo, tem um nível administrativo, secretariado, e os níveis técnicos que definem as minúcias ali, os detalhes que são muito importantes também. Parte de interface, a parte de segurança, infraestrutura, escopo de dados, políticas de compliance, comunicação e experiência do cliente. Isso tudo tem que funcionar. E ficar bom, bonito, barato, é só isso. Então vai dar tudo certo. Então vamos lá. Vou falar de jornada do consentimento. Tá? A jornada do consentimento, e aí antes de eu entrar na jornada do consentimento, se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta agora, ou continuo, tá tudo bem? Tá todo mundo... Então tá. Queria perguntar uma coisinha. Quando você falou ali naquele slide do consentimento, né, o primeiro slide que tem o cliente feliz ali, seria então como uma portabilidade de dados entre os próprios bancos, é isso que vai acontecer? Assim como a gente está falando, né? Quando a gente tem um conceito muito claro de portabilidade quando a gente fala de telefone, né?
fazer portabilidade da Vivo para Oi, sei lá, enfim. Mas a gente não tinha esse conceito claro no que tange aos dados, né? E a gente está tendo agora exemplos, né, com a LGPD em vigor, por exemplo, eu quero fazer a portabilidade do meu prontuário médico de uma clínica para outra. Então, seria numa perspectiva bem leiga, falando, né, seria essa portabilidade com o consentimento entre bancos? Perfeito. A ideia é exatamente essa. Você, Malu, você pegou a ideia, é essa mesmo. É você conseguir trazer os dados de uma instituição para outra, de uma forma automatizada. Então, assim, a ideia não é que você vá entrar no aplicativo do banco que você não tem relacionamento, e aí como é que você faz para levar os seus dados para lá do banco que você já tem, né? Então, tem que ter uma comunicação entre esses dois bancos para que um puxe do outro a informação, aporte, né? Faça essa portabilidade. Então, é isso mesmo que você percebeu. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Então, tá. Então, eu vou falar um pouquinho de jornada do consentimento, tá? E aí a jornada, porque realmente ela envolve vários passos, tá? A jornada do consentimento, ela começa com o cliente, né? E aí, usando o exemplo da Malu, ele tem aqui no meu caso, eu botei, ele já tem um relacionamento com a WizCred, tá? Eu usei esses nomes porque já tinha nas telinhas que a gente usa lá. Então, é uma instituição fictícia chamada WizCred, ele já tem a conta lá, na WizCred. E ele quer abrir uma conta no Cred Conta, que é uma outra instituição financeira. Então, o WizCred já conhece ele, já tem os dados cadastrais, já sabe quando ele pagou a conta de luz, de gás, e isso tudo. Então, o cliente ele precisa dar o consentimento para a Cred Conta, e a Cred Conta consegue, através dessa autorização, acessar os dados desse cliente e só dele, pelo período que ele determinou, no banco que ele determinou, que é o WizCred, que ele tem conta. Tá? Então é isso que acontece. E essa jornada, aí chega o momento que eu falei para vocês das telinhas que eu queria mostrar para vocês. Tá? Só voltar um pouquinho, porque aqui eu falo de IR, né? E aí vai ter a IT. A IR é a instituição receptora. É a instituição que vai receber os dados. E a IT é a instituição transmissora, que vai transmitir os dados. Então, voltando aqui, a IR é o Banco Cred Conta, porque ele vai receber os dados que vão ser transmitidos da WizCred, que é o WizCred que já conhece o clientezinho aqui. Então, a WizCred, ela vai transmitir esses dados para IR, que é o Cred Conta. Beleza? Então tá. Então a gente vai lá, uma primeira tela que o usuário vai ver, e aí aqui é o exemplo assim que foi feito para que isso tá no... Depois eu vou passar umas referências para vocês no final da apresentação, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Tem muito material sobre o PemBem, e em um desses materiais tem essa ilustração da experiência do usuário, aqui no caso da jornada do consentimento. Então o usuário primeiro, lá no celular dele, por exemplo, ele vai ver assim, ele já tem ele quer compartilhar os dados dele, tá? Então, o usuário aqui, o cliente, né? Eu chamo de usuário também. O cliente, José Alfredo, ele quer abrir uma conta, e aí ele vai pesquisar no celular dele qual é o banco que ele tem para ele transmitir esses dados, tá? Então, ele bota aqui e aí ele está acessando o aplicativo da Cred Conta, que é a instituição que ele vai que ele vai abrir a conta nova. Tá? Então, na Cred Conta, ele vai pesquisar a instituição que ele já tem conta, a WizCred. Então, a WizCred apareceu aqui, aí ele vai escolher essa WizCred, aqui aí diz, para abertura de conta, vamos precisar dos seus dados cadastrais. Caso queira um pacote de serviço personalizado, compartilhe também seus dados de conta. Seus dados serão utilizados somente para esta finalidade, tá? Beleza, certinho.
Então, ele vai escolher a WizCred, que é a conta que ele já tem relacionamento. Aí, aqui mostra quais são os dados necessários para a abertura de conta. Para abertura de conta, vão precisar dos dados cadastrais, vou precisar de saldos e extratos. Então, inclusive, assim, na verdade, saldos e extratos é opcional. Ele pode compartilhar ou não. Quanto mais ele informar para Cred Conta, que é a nova, a Cred Conta vai saber mais sobre ele, tende a oferecer mais benefícios para ele, tá? Mas é uma opção dele, de repente ele não quer informar o saldo dele, ele quer tá iniciando ainda esse processo, ele quer só os dados cadastrais, aí ele marca o que foi interessante aqui, mas os dados cadastrais ele vai ter que mandar. De qualquer forma, ele também define aqui, o usuário, o cliente, define qual o prazo pelo qual esses dados vão ser compartilhados. Então, 6 meses é um prazo assim, padrão aí que poderia ser definido. Ele deixa o prazo de 6 meses, clica em continuar. Isso tudo ele ainda está usando a telinha do aplicativo da instituição que ele ainda não tem conta corrente, né? Ele está começando esse relacionamento, por isso ele vai continuar aqui na IR, na instituição receptora. Aí aqui começa assim, ele já disse o que ele quer, agora o que vai acontecer? A instituição receptora vai mandar ele, vai lá então na WizCred, que é a instituição que você já tem relacionamento, e autoriza que eu possa pegar seus dados. Então é isso que está acontecendo agora. Ele está sendo redirecionado, vai aparecer redirecionamento da Cred Conta, que ele já tem relacionamento, vai para a WizCred, e aí na WizCred ele vai botar os dados que ele tem como se autenticar, né? Porque ele precisa dizer que é ele que está mexendo ali, ele que está fazendo essa operação, né? E só ele tem essas informações da agência, a conta e a senha. Então aqui é o momento crucial da autenticação, né? Que a gente está acostumado a fazer no banco, e agora vai fazer para uma autenticação para compartilhamento de dados. Então ele vai se autenticar, e aí ele está usando agora a WizCred, que ele se autenticou. Então ele diz assim, confirmação de compartilhamento. Antes de compartilhar seus dados com a instituição selecionada, precisamos confirmar algumas informações. Olha os dados que você vai compartilhar. Dados cadastrais, você vai compartilhar dados da conta, saldos, extratos e limites. Continuar. Então está aqui na WizCred, continua. Aí depois ele vai falar assim, para que possamos concluir o compartilhamento, iremos redirecionar para a instituição Cred Conta. Então assim, depois que ele confirmar que está tudo certo, ele volta lá, sai da WizCred, volta para a Cred Conta, e aí na Cred Conta ele efetiva a solicitação. Então aí termina assim, agora chegaram esses dados, ele volta, é como se ele voltasse e trouxesse os dados com ele, né? Tipo assim, você chega na loja, eu quero comprar um negócio, não, você tem que ir lá tirar uma Xerox de tal coisa, você vai lá, tira a Xerox, volta com a Xerox, aí agora você pode comprar o negócio. Então é mais ou menos esse. Por isso que a gente chama de jornada, né? Que você tem que fazer essa volta. Aí você vai num lugar, vai no outro, depois volta para o outro. Vai em A, vai para B, depois volta para A. Então essa é a jornada do consentimento. Isso feito, assim, parece muita coisa, mas isso aqui tende a ser rápido. Tende a ser rápido, do ponto de vista de usuário, e aí por trás disso tudo tem que ser muito seguro, muito controlado, tudo certinho, registrado, auditado, logado. Isso tudo é uma preocupação das instituições participantes, tá? E aí desculpem a tecnicalidade, mas eu preciso falar de API, porque se vocês forem procurar sobre esse assunto, alguns talvez já conheçam essa nomenclatura, mas é isso, o encanamento que eu estava falando até agora, se chama API no fim das contas, né? Que é uma interface entre programas de computador, entre sistemas, são interfaces para se comunicar, o encanamento que a gente estava falando. Tá? E é só para dizer que isso é uma das bases tecnológicas do Open Bank. Tá? Então, se alguém falar de API para vocês, ou de API, você já sabe o que é. É o encanamento ali, é o que está ligando as instituições uma a outra. E aí, da segurança da informação, fundamental, a gente tem a preocupação
de criptografar os dados, tá? Os dados, eles são criptografados, eles não trafegam na internet de maneira solta, assim, sem qualquer um poderia espiar, não funciona assim, e seguindo padrões internacionais, tá? E existe uma série de certificações que as instituições participantes têm que fazer para se habilitarem a operar o Open Bank, tá? Para garantir a segurança, para garantir a conformidade. Então, inclusive, uma das coisas que fez o adiamento que a gente falou hoje é justamente essa questão de certificação, porque o pessoal não está habilitado ainda para fazer. E aí, quando eu falo de certificação, existem, só para deixar mais claro aqui, existe a certificação, existe o certificado digital, que é uma coisa usada aqui também, na comunicação entre as participantes, certificado digital, que vocês conhecem, usam bem. E existe também a questão da outra coisa que eu estava falando, da certificação, tipo um certificado de que você passou por esse teste, e é testado mesmo o sistema do cara, de cada instituição, de cada casa, ele é testado contra uma série de testes que são previstos. Então, assim, ele tem que passar de uma maneira... ele tem que tirar 10 para poder operar, sabe? Não dá para ele ter, assim, mais ou menos segurança. Ou é seguro ou não é. Se não passou no teste, não entra, não tem como, porque é um risco para o sistema como um todo, é um risco para os participantes. Então, tem que ser muito bem feito essa parte. E aí, da privacidade, né, que vocês dominam o assunto, são mestres doutores aqui no assunto, eu estou aqui falando coisas que vocês já sabem, mas a questão do sigilo bancário é fundamental para permitir continuar protegendo a privacidade dos clientes. Vocês perceberam que o cliente está no centro do controle das informações, então ele está totalmente aderente à LGPD, tá? Posso fazer uma pergunta? Pois não, por favor. Eu já sabia, né, dessa questão que para operar eles tinham que estar adequados à questão da LGPD, mas eu não entendi direito se a parte da adequação é só em relação aos sistemas, né, se eles vão desenvolver, como vai ficar as APIs, se eles vão passar em tudo, ou se a empresa em si, porque não é só banco, né, tem também instituições de pagamentos. Aí se vocês vão fiscalizar a questão, o Banco Central vai fiscalizar a questão da empresa ou só do desenvolvimento do sistema? Fiquei meio perdida nessa parte. Os sistemas, eles têm que ser controlados, né, também, mas é através dos sistemas que você vai conseguir identificar os problemas, né? Se você tiver uma questão assim de... É uma questão ainda um pouco... ainda não está muito clara para mim como é que vai acontecer se acontecer uma fraude. Por exemplo, aconteceu um pagamento indevido, e aí esse pagamento começou no sistema A, aí foi para o sistema B, né? E aí depois, igual a gente viu lá no início aquele desenhozinho, né? Que o usuário iniciou na instituição A, aí depois foi para o banco que ele tem relacionamento, que fez a transação, e aí depois foi para a loja, que era o slide que a gente tinha. Nesse caso, a loja foi beneficiada, mas esse pagamento não era do consentimento do usuário. O usuário não queria fazer isso. Quem iniciou esse pagamento foi o sistema A, foi o aplicativo inicial lá que ele estava usando. Nesse caso, tem que se identificar exatamente quem fez aquela operação, se foi porque pode ter acontecido, por exemplo, do banco ter iniciado o pagamento sem o usuário ter disparado aquele pagamento. Então, existe uma questão de identificar a responsabilidade aí nesse caso e tratar essa disputa, né? Porque aí vai ter uma disputa ali, quem que fez o quê, quando, por quê. Então, por isso tem que ter muita rastreabilidade das operações que são feitas, né? Então, assim, tudo é muito auditável, essa parte dos sistemas é importante para
para que a análise seja feita de uma maneira também, quando tiver um caso desse, nem tudo dá para automatizar. Então, tiver um caso desse, como como a gente estava falando, a pessoa poder pegar os dados do que aconteceu, né, e olhar lá e ver, olha, pô, aconteceu isso aqui, o pagamento foi feito, mas o usuário não pediu isso. E no momento ele consentiu isso. Isso dá para ver através da auditoria dos sistemas. Então, é por aí que a gente vai resolver esse tipo de controvérsia. Mas eu acho que a Mayara estava perguntando, José, é o seguinte: aquela pessoa aí que vai ser a intermediária de pagamento, ela, né, a relação dela com o sistema de Open Banking vai estar sob a tutela da LGPD. Mas a empresa dela tem que ter políticas, isso vai ser observado para que ela possa entrar no Open Banking ou não? Por exemplo, eu aqui na minha empresa de intermediadora de pagamentos, eu vou ter que estar adequada dentro nos meus processos a LGPD para eu poder entrar no Open Banking, ou isso não vai ser observado? O que vai ser observado são essas certificações de ataques, de vários testes ali. Não sei se era bem isso que você estava perguntando, Maera, mas acho que eu entendi que era mais ou menos nesse sentido. Ou se você também nem sabe informar, porque, né, não sei se é dentro da tua seara ou não, né? Não, perfeito. Não, obrigado, Malu, pelo esclarecimento. Olha, o que eu sei, assim, das minhas aventuras no direito digital, é que assim, qualquer instituição hoje que tenha dados de clientes, ela tem a responsabilidade de seguir as normas da LGPD, das regras da LGPD. Então, até a padaria, se guardar meu CPF ali, o cara não pode vazar meu CPF, né? A farmácia que pede CPF das pessoas hoje em dia, né? Ah, me dá seu CPF para te dar um desconto. Por que você quer meu CPF? Aí a pessoa vai dar. E aí, então assim, eu não vejo, até onde eu sei, como uma pessoa que tem a custódia dos dados do usuário se isentar de responsabilidade perante a LGPD, tá? Então, eu entendo que no exemplo que vocês colocaram, se houve um problema com a instituição de intermediação financeira, né, ela vai ter algum grau de responsabilização, e aí entra no que eu tinha falado, de ver quanto ela é responsável por aquilo que ocorreu. Não sei se eu Perfeito, não, é isso mesmo. A gente sabe que todas as empresas, elas estão, né, igual você falou, se a padaria guarda o CPF, ela tem que estar adequada à LGPD. Só a dúvida que fica no ar será que eles vão ser fiscalizados ou não? Ou quando der o problema, a gente vai ter que daí atribuir a responsabilidade, né? Responsabilizar todo mundo na cadeia como uma responsabilidade solidária, e aí eles que se degladeiem lá para dizer a responsabilidade é mais dele ou não é mais minha, né, Mayara? Não, a pergunta era exatamente essa mesmo que a Malu fez, esclareceu. É porque a gente sabe que todas as empresas têm que se adequar, mas por trás de toda empresa tem um CPF, e esse CPF não sabe que ele tem que se adequar. Ou sabe e está esperando, né? A gente vai esperar aí para ver o que vai dar. Exatamente. Eu acho que vai ter uma boa parte aí das pessoas que... Assim, para a pessoa participar do Open Bank, ela tem, assim, para a instituição participar do Open Bank, ela tem que ter a noção e ela vai ter que passar por uma série de critérios para participar. Aliás, hoje em dia, eu acho que até pulei de falar esse detalhe para vocês. Hoje em dia, os participantes, alguns são obrigatórios participar, tá? Dependendo do porte das empresas, eles são obrigados e outros não, outros são voluntários, né? E assim, eu entendo que esses voluntários estão querendo se antecipar e já estão vendo oportunidades também de negócio e etc. Então tem o S1, que é o segmento 1, que são os de maior porte financeiro, o S2, que é o segundo maior porte, e depois tem os voluntários. Hoje é essa divisão. Então, assim, quem participa diretamente do Open Bank, ela tem que ter toda essa preocupação de seguir os padrões, da parte de sistemas, inclusive da parte de resolução de conflitos aí, tem uma governança para isso. E assim, na verdade, é o seguinte,
aquela governança que eu coloquei lá é uma governança inicial. Isso ainda vai ser aprimorado, porque tem discussões ainda em andamento. Por exemplo, hoje em dia estão falando dessa transição, dessa transferência de dados de um lado para o outro. Ela não tá onerando nenhuma instituição financeira, mas poderia. Assim, algumas instituições, só para dar um exemplo, tá? Acham injusto que, assim, eu guardei os dados, por exemplo, da Malu por 10 anos, e aí agora vem a startup ali, quer pegar os meus dados e fazer festa com os dados da Malu que eu guardei por 10 anos. Eu tive um trabalhão, cuidei dos dados, não sei o quê, fiz backup, e aí agora, entendeu? Então, assim, tem uma série de discussões ainda abertas, e assim, é importante que passar isso para vocês também. Legal? José, pode falar. Essa aí era exatamente uma dúvida que eu estava tendo conforme você foi falando, que, por exemplo, você pega o Itaú ou o Bradesco, eles têm uma pancada de dados, né, que eles vieram coletando. Aí você abre uma instituição financeira, mesmo assim, que não seja trivial você abrir uma instituição financeira, mas se existir alguma medida de contenção de essas instituições terem acesso a todos esses dados, e até porque para as empresas grandes que vieram coletando esses dados com tanto tempo, elas não iriam querer que eles ficassem abertos e compartilhados com todo mundo, né? Até por uma questão estratégica de mercado, se o Open Bank tratava disso, ou se era alguma pendência. Perfeito, Samir. Então, assim, o Open Bank, na verdade, ele vem para quebrar um pouco esse paradigma, né? Porque, realmente, assim, as instituições, elas tinham o monopólio ali do dado, né? O oligopólio, você pode encarar dessa forma também. E o Open Bank, ele quebra um pouco esse paradigma e abre, assim, essa possibilidade de... Então, assim, as instituições grandes, elas estão realmente... e elas são obrigadas a participar. Como eu falei, né? Os 5 maiores bancos do Brasil, eles participam obrigatoriamente, não tem como fazer, é uma questão regulatória. E aí, até comparando com outros países, né? Como eu falei, no Brasil é uma agenda puxada pelo Banco Central, então o Banco Central obrigou que os caras participem. Então, assim, no caso lá do BNDES também a gente é obrigado a participar, a gente não tem a opção de se isentar. Mas, e como eu falei também, tem outras instituições que participam para se beneficiar e para... Assim, é uma mudança grande, tá? A gente imagina e tem a intenção, pelo menos eu tenho a visão de que isso vai ser bom para o cliente, para o mercado, para os atores em geral da economia. Acho que vai ser bom. Mas realmente os bancos que tinham aquela detenção ali, porque tem vocês devem ter já ouvido falar disso também, né? Que o dado é o petróleo, né? O dado é o novo petróleo, todo mundo fala isso, dado é o novo petróleo, né? Mas eu achei interessante também o seguinte: vamos dizer que o dado é o novo petróleo, mas o petróleo, foi até uma outra pessoa que eu ouvi uma palestra falando isso, não é só você jogar o dado de um lado para o outro, porque o dado precisa refinar, você precisa distribuir o dado, né, o petróleo, né? E o dado é a mesma coisa, o dado você não consegue simplesmente jogar de um lado para o outro, até porque aquele exemplo que eu falei, né, do sexo masculino, M, homem, né, cada lugar bota de um jeito, então você tem que tratar os dados, seria o refinamento do dado, e depois distribuir esse dado para os lugares certos. Então as instituições que souberem fazer isso melhor, né, tratar os dados da melhor forma, elas vão se alavancar e elas vão continuar aí, ou as grandes tendem, e aí, pelo que eu percebo, assim, as grandes instituições, né, os bancões e tal, que tem muita equipe, né, eles conseguem botar muita gente trabalhando nessas frentes, né, sei lá, uma matéria que eu li recentemente, não sei quantos analistas de dados o Itaú tem, por exemplo, 200 analistas de dados, né, só que vê da parte de data science, né, de ciência de dados. Então, assim, tem que se investir nisso, porque é isso que vai manter o diferencial competitivo é a minha visão, tá? É um pouco isso que eu enxergo, mas voltando à sua pergunta, Samir, né?
não tem como se isentar dessa abertura dos dados, a abertura do sistema financeiro, Open Banking. E aí, é como a gente sempre, como você mesmo falou no começo da sua fala, né, José? O dado é da pessoa. O banco, ele fazia os bancos, eles criavam essa proteção de algo que não é deles, né? Então, nada mais justo a gente aqui do direito, né? Que o dado é seu, você fornece para quem você quiser, né? Já pensou você fazer a mesma proposta de um financiamento em todos os bancos, comparar todas as taxas num clique, né, numa autorização ali? Então, com certeza para o consumidor vai ser bem interessante, mas claro que os bancos vão criar resistência, como criaram no Pix, como já estão cobrando o Pix, né, que não era esse o intuito, né, que já foi até desvirtuado, mas é super interessante. Nossa, eu estou aprendendo pra caramba aqui hoje. Que bom. Então, assim, só para pegar o gancho, a gente está falando aí de aumento, uma das possibilidades para o futuro que eu vejo, né, é o aumento de uso de inteligência artificial, né, esse refinamento dos dados, né, que a gente estava falando, sobre os compartilhamentos, porque a partir do momento que você conseguir puxar os dados de vários clientes, de várias instituições, você vai ter aquela massa de dados, e aí a gente vê muito isso essas big techs, né, vocês veem isso, vocês devem ter redes sociais aí, né? Então, assim, você vê que o cara tá te botando um anúncio ali daquilo que você falou com alguém, né? Você falou com alguém sobre praia e daqui a pouco aparece um produto de protetor solar no seu Facebook ou no Instagram, sei lá. E aí, o que ele está fazendo ali? Ele está usando seus dados contra você, né? Ele está te forçando ali, te induzindo a comprar mais, usando seus dados, um anúncio direcionado. A tendência que eu vejo é essa, em relação ao futuro de Open Bank, as instituições terem mais dados sobre as pessoas, compartilhamento amplo, e o uso de inteligência artificial, anúncios de produtos financeiros mais direcionados e melhores também, por que não, né? Uma diversidade maior, você vai ter a possibilidade de ter agregadores de funções, né? Você abre um aplicativo, um super aplicativo que você vai abrir e ele vai poder fazer várias coisas bancárias de vários bancos diferentes, né? Tudo no aplicativo só. Então, para que eu vou querer usar o aplicativo do Itaú, do Bradesco, do Santander? Eu uso o Super App, que eu ainda não sei qual vai ser o nome. Será que vai ser o próprio WhatsApp? Será que vai ser outra coisa? Então, é um futuro aí, voltando àquela questão, o Open Bank é a infraestrutura que vai abrir portas para um futuro de integração financeira e novos serviços muito grande. E aí tem a parte de Open Finance, e, na verdade, o Banco Central está querendo até chamar de Open Finance, parar de chamar de Open Bank, não, para de Open Bank, mas é difícil, acabou já pegando, né? Mas querem chamar de Open Finance, acho que o Roberto Campos Neto já mencionou isso, porque, na verdade, ele extrapola, como a Malu mesmo falou, né, de ter intermediação de pagamentos e parte de investimentos, previdência, seguros, isso tudo aí tende a ser aglutinado, aí, assim, puxado para esses mesmos moldes de integração de produtos e serviços. E aí tem alguns que vão além, né? E aí falam assim, uma frase que eu ouvi aí recentemente, assim, que o Open Bank será para o setor financeiro o que a internet significou para o comércio e para as comunicações. Então, assim, é uma visão ainda mais revolucionária do assunto. E a gente pode ser que essa revolução demore um pouquinho mais, mas a gente está caminhando para isso mesmo. Não tendo a concordar um pouco com essa visão. E aí a gente deixa umas referências aqui para vocês, tá? O Banco Central do Brasil é a referência primordial para entender o assunto. Tá? Aí tem o site do Open Bank Brasil, as resoluções que ficam aí no GovBR, aí um artigo que tem também sobre LGPD e Open Bank, que é um assunto que vocês gostam, né? LGPD que eu sei. E aí, para falar um pouquinho da instituição que eu trabalho, o Open Bank no BNDES, que a gente está trabalhando lá do início também. E aí eu fico à disposição de mais perguntas para que vocês possam fazer, ou então
Eu tenho mais umas. Por favor. Na verdade, eu queria. São três, na verdade. Sobre as certificações, que você comentou sobre as certificações de segurança, se isso é oneroso e se já serve como um filtro para pequenas instituições financeiras, capacitar todo mundo. Essa é a primeira. A segunda seria se tem algum tipo de restrição ou impedimento em relação ao que a empresa, ao que a instituição financeira pode fazer com os dados, no sentido de, vamos supor, uma cooperativa agrícola de uma cidade pequena entrou no Open Bank e começou a compartilhar os dados que um banco local não tinha, e aí se ele tem toda a liberdade para remodelar a carteira de produtos os juros e remunerações que ele aplica naquela região ali, com base nos dados que ele obteve daquela cooperativa que ele não tinha antes. E a terceira, um pouco pegando naquela parte de API, se, vamos supor que por algum motivo uma instituição financeira começou a fazer mau uso de dados por algum agente malicioso dentro da própria instituição, ou se a instituição já era maliciosa desde o início. Existe alguma contenção que vai derrubar o acesso dela totalmente a todas as outras APIs? Se isso é instantâneo, se o Open Bank trata sobre isso, ou se as instituições individualmente precisam ser notificadas para parar de fornecer para aquela instituição? Mãe Legal. do céu. Legal, Samir. Obrigado pelas perguntas. São ótimas. Vou tentar desenvolver aqui um pouquinho o que eu entendo sobre cada uma delas, tá? As certificações, e aí a gente fala de dois tipos de certificação no caso de Open Bank, tá? Como eu falei, existem as certificações digitais, que vocês já conhecem, estão acostumados a usar no dia a dia de trabalho nos escritórios. Elas têm o custo natural delas, e as instituições que participam do Open Bank, elas precisam comprar certificados digitais específicos para fazer a comunicação segura entre os seus sistemas, tá? Então, vocês estão muito acostumados, eu imagino, a usar um certificado digital, que você bota o pendrive, ou bota alguma coisa assim, e aí o quê? É você, uma pessoa, um ser humano, interagindo com um computador, um sistema, né? No caso do Open Bank, existe o certificado digital para um sistema interagir com outro sistema, tá? Então, a mesma segurança que você tem, o sistema vai ter com outro sistema, tá? Eles vão usar um certificado digital para fazer esse canal seguro, tá? E aí tem um monte de tecnicalidade disso aí. Então, os certificados digitais são usados, são pagos, tem que pagar, comprar e tal. E tem mais de um certificado, de um tipo de certificado, mas tudo bem, só para dizer que existe custo disso. Existe outro custo, que é o custo da questão de você estar apto a operar o Open Banking, né? E aí você passar nos testes de funcionalidades e testes de segurança, tá? São esses dois, pelo menos, que você tem que passar. Não lembro se tem um terceiro, mas tem esses dois. E aí, para você passar nesses testes e uma série de testes de sistemas também, existe um custo também. E aí, o número que eu tenho em mente é carinho também, assim, um dos certificados esse de aprovado, você pode operar, era da ordem de $5.000 um certificado, tá? Então, é um custo, pode ser bastante proibitivo para uma instituição pequena, né? Então, existe esse tipo de custo. Tá. Sobre a questão do mau uso de dados, isso é uma possibilidade, nenhuma instituição do mundo está isenta de ter esse tipo de problema, né? Um funcionário mal intencionado, sei lá, o que acontece dentro de cada casa, mas se uma instituição fizer mau uso daqueles dados, até um mau uso bem simples que eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, ela compartilha seus dados com terceiros, né? Isso aí não pode, não é o que o seu cliente permitiu, consentiu ali para você. E aí você foi e compartilhou com terceiros. Esse mau uso de dados, ele pode ser penalizado, sim, é previsto isso, multas e até exclusão do Open Bank. Então, a pessoa... E aí, como cessar isso, né? Uma vez que isso é detectado, o próprio usuário, e é uma coisa que eu não explorei muito aqui devido ao tempo,
o próprio usuário, assim como ele tem o poder de consentir o compartilhamento, ele tem o poder de descompartilhar, digamos assim, né? É claro que uma vez que a instituição teve acesso aos dados, ela pode ter feito cópia dos seus dados, e aí é difícil você voltar atrás, mas de qualquer forma, o usuário desliga aquela ponte ali, porque quando você compartilha os seus dados, e aí se você tiver um prazo ali, aquele prazo acabar, os seus dados, depois daquele prazo acabou, para de compartilhar os dados. Mas você é uma pessoa que está em mutação, né? Você pode mudar de endereço, pode mudar de faixa salarial, etc. Então, essa atualização, a pessoa que infringiu a regra, por exemplo, não vai ter atualização mais, né? Então, é só um exemplo de... Ainda que ela tenha copiado seus dados do passado, mas eles vão ficar defasados em algum momento. Além dela sofrer sanções, penalidade, multa, ser excluída, etc. E você falou também de remodelar os produtos a partir dos dados. Eu tentei, a segunda pergunta eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, a pessoa, depois se você puder, pode esclarecer, mas o que eu entendi é que assim, remodelar os dados, os produtos, você pode remodelar os produtos, você pode inclusive, como instituição interessada em oferecer produtos no Open Bank, você pode adequar de acordo com cada cliente. Então, o cliente de acordo com o bairro que ele mora, com a faixa salarial dele, ou com o tipo de bom pagador, mal pagador, isso tudo você pode calibrar como instituição para o seu cliente. Não, era isso mesmo. Só na segunda dúvida, pegando um exemplo, imagina que uma instituição financeira, ela pegou um vírus e o vírus começou a minerar as APIs do Open Bank, começou a extrair informação daquilo. Existe um método de contenção instantâneo para aquela instituição cessar o acesso dela, se ela não perceber, por exemplo, mas se as outras instituições perceberem? Ah, entendi. Isso daí, existe uma discussão também, tá? Existe um Service Desk compartilhado, a estrutura inicial de governança do Open Bank, tá? Para tratar os incidentes que aconteçam na rede Open Bank, digamos assim. E aí isso seria um incidente. Eu entendo isso como um incidente de segurança grave, porque a instituição foi comprometida, e se os outros detectaram, eles podem reportar para aquela instituição e podem se desconectar daquela instituição. Mas não é fácil isso, porque é uma estrutura grande, né, muitos participantes, cada um tem a sua maneira de tratar incidente dentro de casa, né, cada instituição é um jeito, mas de qualquer forma, existe a direção, existe o canal, e existe a constante observação da rede Open Bank. Então, isso é uma coisa prevista, sim. Muito obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? A Patrícia aí, que está bem ligada aí na LGPD. Eu tenho, não sou Patrícia, mas tenho. Pergunta aí, então. Na verdade, é mais uma curiosidade, não sei se ele vai poder me responder ou saber, mas acho que se aquelas sociedades de empréstimos entre pessoas, tá, acho que você deve conhecer elas, né? Se elas vão poder participar do Open Banking. Olha, Mayara, no início eu acho que não, tá? Mas realmente eu não sei responder. Eu não vi nenhuma desse tipo participando até agora, tá? Só vi realmente instituições, bancos e instituições de pagamento, mas de esse tipo de sociedade eu ainda não vi, não. Mas talvez eu acho que uma pesquisa rápida aí a gente consegue descobrir se tem alguma participando. Porque é tanta gente envolvida que realmente eu não... É uma lista enorme, né, lá no site. Eu dei uma olhada. Mas eu imagino que seja... talvez seja mais complicado para eles entrarem nesse momento, né? Até por conta de todas essas certificações, né? Esses testes aí, nossa, muita Exatamente. Né? Mas o futuro, se o Open Bank está para as instituições como a internet está para o comércio, no futuro pode ser que sim, né? Pode ser que aconteça. E eu acho que pode ser que esse custo se dilua, né? Pode ser que no início, assim, na vanguarda, tudo na vanguarda é mais caro, né? Mas
pode ser que essa coisa se dilua com o tempo e fique mais fácil novos entrantes. Com certeza. Bom, eu quero perguntar se essa apresentação vai ficar disponibilizada para nós. Claro, Então tá bom. para vocês, mando para quem? Pode mandar para a Mayara, que Tá ela disponibiliza para o pessoal lá na comissão. Tá ótimo. Bom, muito obrigada, então, José Nogueira, foi muito esclarecedor, assim, eu tinha um leve conhecimento sobre o assunto, né, a gente, por mais que a gente leia, como, acho que o Samir deve ser da área da tecnologia, né, só pelas perguntas aqui, né. Eu sou. Então, e aí a gente, como advogado que se depara com esse mundo novo, né, então o objetivo da comissão de empresarial foi trazer temas, claro, do direito, né, mais especificamente, mas também trazer temas correlatos que vão ajudar, né, a gente a ter esse conhecimento que hoje em dia é extremamente necessário. Você vai fazer um contrato de termos de uso, usuário, né, uma prestação de serviço online. Então a gente precisa entender um pouco de tudo isso que está acontecendo, né? E o Open Banking é um dos temas muito interligados e também muito complexos de se entender, né? Porque se a gente pegar, a gente tem vários exemplos aí, a própria Europa, né, o Reino Unido, mas a gente tem igual a LGPD, né, a GDPR, a gente vê lá e tenta aplicar aqui, mas como você disse, tem as peculiaridades regionais, tem, né, os sistemas de cada um dos bancos, então é muito, muito complexo. Então, muito obrigada aí pela sua disponibilidade, acho que foi super esclarecedor, né? A Mayara também por ter ido atrás, né, de conversar com você, né, fazer todo esse contato. Obrigada, Mayara, e todos que presenciaram aqui a reunião. Nós tivemos aí 20 e poucas pessoas aqui presentes. Bom, eu, em nome da comissão, agradeço, nos coloco à disposição. Se você precisar de qualquer coisa no tema empresarial, a gente pode, né, ajudar. E gostaria de deixar esse canal aberto aí com você, José, se a gente precisar mais alguma coisa dentro da sua expertise, a gente vai dar um oizinho ali para você. Eu vi um blockchain no currículo. Tá ótimo, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, tá? Foi um bate-papo leve e me diverti aqui com vocês. Fica aqui à disposição se vocês precisarem de algum outro tema. Realmente eu conheço um pouco a parte de blockchain, né? Participei dos projetos lá no início lá de blockchain que a gente tem na empresa. E fica também, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu estou no LinkedIn, a Mayara já minha conexão lá, mas fiquem à vontade também para me procurarem lá se quiserem tirar alguma dúvida específica e eu puder ajudar também, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Então, desejamos aí uma ótima noite para todos, bom descanso e um bom restinho de semana. Muito obrigada novamente a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, José. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.